Olá, amigos! Bem-vindo ao canal da Jaque, ao blog da Jaque. Sextou, 4 de fevereiro de 2022, né? Segundo mês, iniciando o mês de fevereiro com muitas coisas boas, muitas bênçãos, né? Muito trabalho e muita informação para todos vocês. Hoje vamos falar sobre livros, né? Vou dar umas dicas rápidas aqui para vocês no blog. Começando com os meus cadernos, né? O meu caderno principal que eu tenho é um principal que eu tenho para anotar. Então, o que eu faço? Eu tenho um caderno para anotação. Então, o meu caderno de anotação seria o quê? Livros que quero comprar. Então, vejo algum livro aí, vou anotando. Né, ele foi moldado nesses muitos anos, né? Vamos dizer assim, desde lá da minha adolescência, que eu venho anotando. Então, eu acabei colocando todos eles aqui. Né? Vou numa livraria, sempre carrego um bloquinho na bolsa, para quê? Para sempre estar anotando ali o nome do livro. Então, o que acontece? Eu acabo, deixa eu ver se eu consigo mostrar aqui certinho para vocês, ó. Então, eu vou anotando eles assim. Ó, esses aqui, ó, são livros que já foram comprados. Então, eu venho aqui e tiro eles da lista. Como eles estavam ficando muito em cima um do outro, que eu não tava pulando linha, no final aqui agora, eu comprei os marcadores de página, né? Esses assim, fluorescente. E aí eu comecei a fazer os tiquezinhos e colocar um por linha, pra não ficar muito juntado. Às vezes eu me perdia na hora de eu ir buscar o livro. Eu falava, gente, cadê o livro? Eu tenho certeza que tá aqui. Então, acabava, né, coisando. Então, assim, o primeiro caderno que você pode fazer é isso. Porque a gente acaba esquecendo o nome do livro. E, assim, é uma dica também que eu dou no livro. Nesse caderno, é tipo assim, às vezes você uma vez por semana, uma vez por mês, não sei, um dia que você quiser, assim, você pegar e você reler todos os livros que tem lá, porque você grava na sua memória, né? Então aí a gente acaba gravando, você chega na livraria, pô, lembrei desse livro, e é bem isso. É muito bacana, né? Então a gente acaba gravando mais o nome dos livros quando a gente lê. Então, assim, é uma dica, a primeira dica que eu dou é essa. Se você gosta, você já sabe que tem um monte de livros, sem falar também nos printados, gente, porque celular agora também tem isso, né? Tem os printados, que eu vou printando, que eu sigo algumas páginas de livro, de livraria, editoras, etc e tal. Então a gente vai printando e às vezes eu esqueço de passar pra lá, mas aí eu acabo passando depois, tiro um diazinho e passo, né? Só livros acumulando. E é bem isso. O segundo que eu fiz é para colocar ordem. Ah, porque assim, você compra o livro, mas você fica perdida. Qual que eu leio primeiro? Né? Eu até dei uma dica para uma amiga minha esses tempos atrás, que ela perguntou assim: ai, tem tanto livro para me ler, eu não sei o que eu faço. Falei assim: pegue todos os seus livros. O dia que você for limpar a sua estante de livros, tem bastante livros? Tira a sua estante. Na cama você já começa a separar. E aí você pega um caderno e vai colocando. O próximo livro é esse. Ah, eu gostei desse, vou ler. Tirando sagas. As sagas você sempre vai colocar junto. Então, é bem isso. Então, foi isso que eu fiz. Então, conforme eu fui comprando, eu fui anotando assim, sabe? Fui colocando as sequências. Deixa eu ver. Tem um aqui que eu quero mostrar pra vocês, que é o Crônicas de Fogo e Gelo. Crônicas de Fogo e Gelo, eles são 5 livros. Então, eu tenho o primeiro, o terceiro e o quarto. O quinto e o segundo eu não tenho ainda, mas ele tá aqui. Então, eu sei que quando eu chegar aqui, eu preciso ter o segundo e o quinto para mim ler ele nessa sequência. E tem outros aqui, né? Tem Brida, do Paulo Coelho, né? Então, Brida, 11 Minutos e Monte 5, eu comprei no Macebo. Eu comprei os 3 juntos, então eu coloquei eles sequenciados também. Por mais que não são sequenciados, mas eu quis deixar eles assim. Aí depois comprei Minha Vida de Menina, O Ano que Te Conheci, Sal, As Luzes de Setembro, Querido John, Laços de Família. E aí eu fui colocando assim. As minhas releituras que eu estou fazendo, de livros antigos meus, que eu já tenho já há algum tempo, que eu li lá atrás, eu tô intercalando no meio desses novos, né? Então eu comecei com A Testemunha, que eu ganhei em 2015, eu só queria refazer ela logo, né? E ela também já estava da minha lista de releitura, então eu acabei já sendo a primeira. Então, tô lendo ela, né? Vou ler depois 50 contos também, que na verdade os 50 contos de Machado eu não terminei. Eu comecei a ler ele, li praticamente metade, e eu comecei a receber muitos vídeos, muitos livros emprestados
né? Então, onde eu trabalhava sempre tinha gente, te empresto um livro. Então, eu pegava livro emprestado e eu parava o que eu tava lendo em casa. Porque o que é meu, eu posso ler depois, não tem problema, eu não tenho pressa para entregar. Agora, o livro de outra pessoa, não. Eu tinha o máximo de cuidado para mim poder ler, né, tranquilamente e depois devolver devolver certinho. Então, às vezes a pessoa quer ler ou quer emprestar para outra pessoa, coisas assim. Então, eu sempre tive esse máximo de cuidado de ler rápido o livro da outra pessoa para devolver, né, para também ficar mais tranquila comigo mesma. Porque também fica o livro ali, fica o livro ali, fica o livro ali, e você não entrega, aquela coisa toda, né? Então, é melhor já entregar, ler e já entregar, né? Porque a gente já fica mais tranquila, para acidentes não acontecerem, como já aconteceu comigo, né? De eu pegar um livro emprestado e sem querer molhar o livro, sem querer mesmo, né? E aí eu acabei comprando, né, um livro novo pra pessoa. Então, eu fiquei com o dela velho, nem molhou tanto, mas como diz, assim, a gente tem esse respeito, né? Então, se ela me deu um livro novo, certinho, bonitinho, eu vou devolver um livro novo pra ela. Falei pra pessoa, falei, olha, seu livro molhou, né? Foi um acidente, porque eu fui aguar uma plantinha, ele tava embaixo e a plantinha vazou. E aí acabou acontecendo um acidente. Então, aí eu falei pra ela, falei, olha, eu vou ficar com o seu velho, tô te dando um novo, dediquei pra ela também, e tudo certo. Então, é bem isso. E esse daqui que eu fiz pra manter aqui no canal com vocês, pra gente tá fazendo, né, ticando os números dos livros que a gente vai lendo. Então aqui tá o primeiro, a testemunha, né, nome do livro, autor, número de páginas, data que começou, data que terminou, etc e tal. Isso aqui também é uma coisa aleatória, não é tipo assim, tem que fazer. Os mais básicos seriam os dois primeiros que eu mostrei, que é você se organizar a sua leitura e organizar os livros que você quer comprar, que eu acho muito interessante isso, que aí a gente sabe quanto que a gente vai, né? Então é uma coisa muito louca, gente. Eu falo que eu carrego sempre alguma coisa dentro da bolsa, porque eu sou uma leitora muito maluquinha, então eu sempre carrego alguma coisa, porque eu já anotei livro em conta de luz, em qualquer papel que eu acho dentro da minha bolsa eu anotava. Então eu falei, não, tem que tomar vergonha na cara e andar com uma agendinha, alguma coisinha pra anotar, né? E sem falar, né, os micos que a gente paga, né? Que eu andava na época, né? Andava de ônibus. Então a gente anda assim meio torto pra tentar ler o nome do livro que a pessoa tá lendo. Eu sou bem dessas, né? E fico muito triste quando eu não consigo entender o nome do livro que a outra pessoa está lendo. Nossa, porque assim, eu tenho uma certa vergonha. Quando, assim, a pessoa tá do meu lado, aí eu dou uma pergunta, e aí, que livro você tá lendo, moça? Aí a pessoa, tô lendo esse, legal. Aí depois eu saio e anoto o nome do livro. Mas quando, assim, às vezes, né, já aconteceu de meninos estar lendo, né, rapazes, e aí a gente fica, o que aquela pessoa tá lendo? E às vezes a pessoa tá lá na frente, você tá lá no fundo. Eu falo, gente, aquela pessoa tá lendo um livro, alguém pode me falar que livro que ele tá lendo? E é bem isso, eu sou muito curiosa, né? Acho que, né, geminiana, mas é bem isso. Então eu sou bem maluquinha. Já li livro com a pessoa ali, né? Eu em pé e a pessoa lendo e eu lendo junto. Tudo isso, gente, eu sou meio maluquinha mesmo. Então é isso. E aí eu tô lendo, né, que eu falei pra vocês, da Nora Roberts, A Testemunha. Muito bom esse livro, segunda vez que eu estou lendo, né? Ganhei de presente da minha amiga Eliane, amigo secreto, né? Ela não deixou dedicatória, porque na época eu tinha acabado de ter a minha bebê, e aí eu emendei, né? Tipo, o amigo secreto foi no final de ano, minha bebê nasceu antes da data, né? Prevista. E aí, quando teve a festa de confraternização, eu não participei por causa da bebê. E aí logo emendei a licença e depois fui ver ela só depois de 4 meses. Então eu acabei só anotando aqui que ela tinha feito o livro pra mim. Esse livro é muito bom, né? Quando eu terminei eu falei, digno de Hollywood, porque é muito bom mesmo. É uma história muito bacana, muito diferente, da Nora. Já é o 4º livro que eu leio dela. Então é uma escritora que eu gosto bastante, né? Defendo muito a escrita dela. São muito parecidos de um livro para o outro. É lógico que ela tem vários tipos de gêneros dentro, né, da escrita dela, mas os que eu já li são todos eles da mesma linhagem, né, que é mais investigativo, um pouquinho de romance, um pouquinho policial e assim vai. Muito bom. E o segundo que eu falei que eu vou ler também já esse mês, que eu vou começar, vou iniciar essa semana, é esse daqui. 50 Contos de Machado de Assis. Ele, como eu falei pra vocês, eu comecei, só que não terminei, né?
uma coisa interessante que eu deixo em todos os meus livros, em todos que eu mostrar aqui pra vocês, vai ter isso. Porque a primeira coisa também que eu chego em casa, antes de colocar lá, é escrever o meu nome no livro e a data que eu tô comprando. Se é um livro ganhado, eu coloco o meu nome e a data que eu ganhei, né? São duas coisas que eu gosto. Esse aqui eu não coloquei, eu esqueci, mas eu sei que a data que eu ganhei ele em 2009, também amigo secreto da minha gerente, ó. Eu pedi para ela deixar uma dedicatória para mim, Luciana, né? Um beijo, Luciana. Foi muito bom ganhar esse livro dela. Eu amei de paixão. Vou agora terminar ele depois de muitos anos, mas eu tenho uma paixão muito grande por todos os livros que eu ganho. O que eu posso dizer? Releitura. Gente, releitura é muito bom. Eu digo pra vocês que fazer uma releitura é ótimo. Porque a gente tem uma cabeça hoje, daqui 10 anos a gente tem outra cabeça, daqui 20 anos a gente tem outra cabeça. Então as releituras mudam. Então toda vez que eu releio algo, as nossas decisões vão mudando também. Então é muito bacana isso. Eu falo porque quando eu li Vidas Secas, eu li na época escolar. Então, quando eu li lá, teve partes que eu li que, assim, pra mim passaram, é triste, porque realmente ele é uma história muito triste, né? É uma história muito comovente, né? De uma situação brasileira, querendo ou não. Até hoje, por mais que é uma escrita, né, antiga, mas até hoje a gente sente essas barreiras que ainda existem aqui. Mas, então, assim, lá atrás, quando eu tava com 16 para 17 anos, que foi quando eu li, ele foi um livro que na época, não me trouxe. Igual que eu falei, a gente ficou triste pela situação que passa o livro, mas não teve tanto a carga emotiva. Quando eu li já ele com 25 anos, mais ou menos, já mudou a minha perspectiva. Eu já chorei, eu já fiquei emocionada, dá aquele nó na garganta, né? Uma tristeza, né, eminente, assim. Então é muito bacana. Então eu falo que releitura é muito bom. Nem que você faça, por exemplo, comprei o livro agora, daqui 20 anos eu leio ele de novo. Tá tudo bem também. Mas, assim, é uma dica que eu dou bastante, porque é muito bom. Você pega coisas que às vezes você não entendeu no primeiro. Acontece muito de você, às vezes, por exemplo, você pegar o livro e você tem uma carga ali muito de livros para ler. Você lê rapidinho porque você tem que ler outros, então você acaba tirando todo o seu foco. Então, o que acontece? Você passa para outro... você perde muito os detalhes. Então, por isso que eu falo. Releitura, quem puder, faça. E as minhas releituras, elas estão sendo feitas assim. Tem os meus novos livros, e entre um ou outro eu sempre vou colocando um para estar fazendo. Eu terminei um esses dias atrás, antes de eu começar a querer montar o canal para poder estar falando. Eu terminei um ano passado. E fazia tempo que eu ganhei do meu pai, meu grande incentivador. Meus pais, tanto a minha mãe quanto meu pai, sempre me incentivaram muito com livros. Então, todo aniversário eu tinha um livro, né? Eles iam lá e me davam um livro, ou, né, em viagens, né? Meu pai procurava uma livraria e trazia um livro para mim. Então, esse livro foi trazido pelo meu pai. E, assim, ele foi meio complexo, eu demorei bastante tempo para ler ele. Na verdade, eu demorei, eu acho que mais de 6 meses pra ler ele. Nossa, já que tudo isso, gente, porque ele é bem complexo, é uma literatura muito complexa, assim, de palavras, né? Então, tem palavras que você tem que parar, você tem que analisar o que a pessoa tá querendo falar, porque é uma linguagem diferente do que a gente tem hoje, né? E é um livro que eu achei muito interessante porque ele fala da minha região, eu sou da região de Campinas, então é muito bacana. Ele fala da região aqui quando o começo, né, das cidades, né? No livro nem a minha cidade existia ainda. Olha que interessante, gente. E assim, é muito bacana porque ele descreve muito essa região aqui, sabe? Campinas já existia, mas, né, ali, aqui é a região americana, Santa Bárbara. Então, assim, uma coisa muito interessante, porque era tudo fazenda. Então, assim, eu achei, né, puro mato, né? Só mato, só árvore. E, assim, ele fala das coisas, aí ele mostra também um pouquinho da região de Araras, né? Fala um pouquinho da região de Araras, né? Conta que tinha muitas onças por aqui. Então, assim, eu achei muito interessante, tá vendo? É por isso que eu falo, o livro, ele te dá muita riqueza de detalhes, às vezes, até da própria região que você mora. E eu nunca imaginei. Então, assim, pra mim foi muito interessante. Eu vou reler ele de novo
E depois aí a gente vai falar também sobre ele mais pra frente. Então eu joguei ele bem mais pro final dos meus livros, né, novos, porque como eu já fiz uma leitura agora, então vou demorar mais um pouquinho pra mente, né, como eu digo, a mente, ela tá toda em movimento, gente, a nossa vida nunca é parada, tudo tá em constante movimento, nada para. Então, por isso que eu falo, é muito bom porque as coisas vão mudando conforme vai passando o tempo. Dicas, Jaque, como que eu faço para começar? Gente, primeiro procurem saber qual o tipo de gênero que você gosta. Eu sou muito aleatória, eu ando em todos os parâmetros. Eu gosto de livros desde romance, ficção científica, policial. Um livro que eu não posso dizer se eu gosto ou não seria o de terror, porque eu ainda não li. Apesar de ter o do Stephen King lá, o It, tá na minha lista, né? Mas eu ainda quero ler ele primeiro para me entender, né? Mas eu não curto muito filmes falando muito de zumbi, essas coisas não, né? Mas não posso, pode até ser que, por exemplo, se vocês me der uma dica de algum legal, falar, já que esse você vai ler, você vai gostar. Aí a gente pode tentar ver, tá? Então, se tiver alguma dica aí, põe aí pra gente aí nos comentários, né? Pra gente tá batendo um papo. Então, procure saber. É igual quando você vai entrar num canal lá de streaming, o que você vai procurar, o gênero que você vai procurar. Livro é a mesma coisa. Procure também livros menores, não livros de, eu já vou começar com de 400 páginas. Não, gente. Comece com um livro mais simplificado, mais de 200 páginas, 100 e pouca, dentro do gênero que você gosta. Tem gênero que não tem menos de 300 páginas, mas fazer o quê? Mas assim, procure gêneros que você gosta. Já que vale ler gibi? Vale. Isso eu digo muito para quem tem adolescente em casa, né? Quer começar. Minha filha mesmo, eu não sabia muito como interagir com ela no começo, porque quando ela começou a ter, ela se sentiu incentivada por mim, pelos meus livros. Eu nunca forcei, porque isso é muito importante, gente. Não force os filhos de vocês a querer algo. Então, deixe eles aos poucos sentirem à vontade. Leve eles na livraria. Se eles quiserem mangá, deixa eles pegar mangá. Monta uma coleção de mangá. É uma leitura também. Talvez de mangá ele queira ler outra coisa, né? Às vezes, porque é uma coisa também interessante nos livros, o que acontece? A gente criar, por exemplo, o personagem tá lendo um livro. Então eles colocam o nome de um livro, que realmente às vezes é verdadeiro. E aí fala, nossa, o meu personagem tá lendo esse livro, eu vou ler esse livro. E isso já aconteceu, porque igual no filme do Crepúsculo, a Bella lê Morro dos Ventos Uivantes. E eu já fui lá, né? Eu acho que todo mundo que assistiu o filme, que é leitora também, fez isso. Foi lá, já foi. Quero esse livro. Então é bem isso, tá vendo? Qual é o incentivo que a gente tem? É bem isso. Então assim, comece. Sendo criança, sendo adulto, procure o gênero que você gosta, que você se sente à vontade. Depois, com o tempo, você vai aumentando, né? A gente vai falar também, eu vou mais pra frente nos próximos vídeos, livros cinematográficos que foram adaptados para o cinema, né? Coisas bacanas que a gente tem, né? A gente tem aí Cabana, Querido John, Porto Seguro, maravilhoso, Saga Crepúsculo, Harry Potter, Senhor dos Anéis. Então, são bastante livros que foram adaptados para o cinema. E isso é bem importante. A gente tem, né, assim, não sei se todos os leitores vão concordar comigo, mas a gente tem, às vezes, uma certa frustração, porque quando a gente lê o livro, ele é muito rico em detalhes, e a gente acaba tendo o quê? Uma frustração, por causa que, quando chega lá no cinema, tira certas páginas, né, certos detalhes. Mas, assim, é compreensível, porque, querendo ou não, eles têm um tempo, né? Não dá pra, por exemplo, resumir um livro de, vamos dizer, 400, 500 páginas em 2 horas de filme. Então, é bem complicado mesmo, né? A gente frustra, mas a gente entende, né? Dos últimos, vamos dizer assim, dos últimos filmes que eu assisti, que me frustrou, dos livros que eu li, que me frustrou um pouquinho, foi da Cabana, que pra mim não teve uma explicação básica ali da Joaninha, do serial killer, né? Qual que era a mentalidade dele, pra mim faltou um pouquinho, né? Tirando a parte que o filme quis mais enfatizar, né, o pai da Missy, né? Então a gente acaba entendendo, acaba
O filme, no contexto geral, foi muito bom, né? Dou nota 10, muito bom, sem falar que arranca, né, lágrimas da gente até da onde a gente não tem, né? A gente sai de lá desidratado desse filme. Eu saí desidratada, né? Já fui pro cinema desidratada, porque foi até muito engraçado, porque quando eu fui assistir esse filme, meu marido falou assim, você vai chorar, né? Eu falei, vou. Já entrei chorando, chorei o filme todo, chorei durante os trailers, muito bom. Mas é bem bacana. E é um outro que eu falo que esse me frustrou, que assim, eu fiquei muito revoltada. Foi dos 50 Tons de Cinza, né? Quem curte aí a saga, depois escreve aí pra gente o que você achou desse trailer, desse filme. Que foi eles terem tirado uma parte da Leila, que foi no terceiro filme. Né, que a Leila aparece pra Anastácia no escritório lá, né, e né, aquela coisa e tal. E assim, pra mim faltou muito isso, porque é uma explicação que vem do primeiro. Na verdade, a Leila aparece no primeiro. E aí, quando ela aparece lá no primeiro, ela corta o pulso na casa do Christian, no apartamento. A Anastácia não sabe, fica sabendo bem depois. Acho que ela fica sabendo no segundo filme, né? No segundo filme. E aí, no segundo filme, ela começa a aparecer pra Anastácia, né? Aponta a arma pra Anastácia, né? Vai pra clínica, aí faz toda aquela encenação, né? Que o Christian faz ela sentar, se ajoelhar lá, né? A Anastácia fica doidona, porque fica, meu Deus, que vida é essa? Eu não quero isso pra mim. Então, é uma... E depois, logo depois, vem a cena maravilhosa que eu gosto, que é do Christian se ajoelhando pra ela. Então... são detalhes que faltou. Eu achei que, por exemplo, como ela é uma personagem que vem desde o primeiro, ela veio no primeiro, teve uma enfatização no segundo, e no terceiro que ela estava mais tranquila, mais amadurecida, ela só queria entender e conversar com a Anastácia, não tiveram. Só enfatizou Jack. Aí pra mim me frustrou bastante, gente. Como leitora, me frustrou bastante. Então... eu falei assim, gente, necessitava, porque é uma parte muito importante. Tipo assim, né? Tipo, 10 minutinhos do filme que tivesse a Leila, não ia fazer falta, não ia atrapalhar o filme em nada, ia só agregar. Porque não sei, por isso que eu falo, né? Quem puder, escreve aí pra mim, quem já leu o livro e assistiu o filme, o que vocês acharam. Porque pra mim, dentro do enredo da história inteira, dos 3 livros, faltou essa parte no filme, né? Porque o filme não é só contemplado só em Jack, né? Tem sim o Jack, que é importante, porque ele, na verdade, ele vem de uma parte obscura do Christian. Então é uma rivalidade desde a infância, né, dele. Então é por isso que tudo tem todo esse enredo. Mas faltou bastante essa parte da Leila. Mas a gente vai conversar mais sobre filmes, sobre séries, né, também. Mais dicas de casa. Espero que vocês estejam gostando, né? Eu sei que ainda o canal é pequeno, mas eu espero contar com todos vocês pra gente estar batendo sempre um papo aqui, né? E vocês gostarem também das minhas dicas, né? Que vocês possam estar aí entendendo um pouquinho desse universo, né? Lembrando que a leitura é uma coisa para ser... como posso dizer? É uma coisa pra gente estar compartilhando, sempre com respeito, né? Eu falo muito isso, que a gente, como ser humano, a gente tem que entender que, por exemplo, a minha visão é minha, a sua visão é sua, e a gente tem que se respeitar por causa disso. Então, que a gente possa estar sempre se respeitando, respeitando o próximo, com as opiniões do próximo, né? E a gente viver sempre em harmonia, né? Sempre tendo essas dicas maravilhosas aí para dar para uma pessoa, para outra pessoa, e a gente poder plantar mais sementinhas de leitores aí, né? Pelo esse mundo que tá precisando. Beijo pra vocês, até o próximo canal. Até mais. Tchau. Beijo da Jaque.